Ohayou, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje eu estou nesse novo cantinho da minha casa, que já eu mostro pra vocês como que ficou. Quem já me segue lá no Instagram já viu esse cantinho aqui. Me segue lá no Instagram, @ohayou_raissa. Eu vou deixar aí na tela pra vocês. E já que eu estou falando no meu Instagram, também já quero dizer que o tema de hoje é sobre um post que eu fiz lá no Instagram. Eu fiz um post escrito coisas que eu aprendi depois dos meus 30 anos. Sim, gente, eu sou 30 a mais, tá bom? Os detalhes a gente deixa pra lá. E quando eu fiz esse post, eu escrevi de todo o meu coração, porque realmente são coisas que eu aprendi, eu tive que aprender depois dos 30 anos, né? Porque eu acho que só depois de velho mesmo que a gente começa a dar valor em certas coisas. E às vezes são coisas super simples, super do dia a dia. E depois que eu escrevi esse post, eu pensei em transformar esse post em vídeo, porque eu acho que é um tema muito legal. Como eu falei, eu sou 30 a mais e são temas que eu assisto e consumo e leio na internet. Porque eu acho que todo mundo, né, que passou dos 30 ou tá chegando ali nos 30, sente, né, coisas por exemplo, talvez não dá mais tempo de fazer tais coisas. Então, eu queria fazer esse vídeo dedicado a este tema, o que eu aprendi depois dos 30, morando aqui no Japão, vivendo como uma imigrante aqui no Japão. E eu confesso que por muito tempo eu vivi muito no automático, principalmente na correria daqui do Japão, tentando dar conta de tudo, da correria, né, dessa coisa daqui do Japão, porque quem olha o Japão acha que é só mil maravilhas, mas não é. Quem mora de fato como imigrante aqui, a vida é uma correria. Eu sei que no Brasil também é, mas aqui no Japão também é. Eu acho que o que faz a gente sentir que tudo é muita correria, é principalmente por nós sermos muito solitários, né? A gente não tem os nossos amigos da rua, igual do Brasil. A gente não tem os nossos vizinhas que a gente via todos os dias. Eu mesma morava de frente para casa da minha avó. Então, todo dia eu ia lá tomar café na casa da minha avó. Então, por mais que meu trabalho fosse corrido e eu chegava em casa tarde, eu tomava um banho em casa, dava um pulo na casa da minha avó, ficava conversando com ela, tomava um cafezinho da tarde com ela, via minha mãe, porque minha mãe morava lá também. Via minha mãe também, aí alguns tios, primos apareciam lá, então parece que por mais que o dia fosse corrido, eu vivia aquele dia, sabe? Não era só o trabalho, eu ainda tinha um momento de lazer com a minha família. Só que aqui no Japão isso não acontece. Eu tenho um irmão que mora aqui, né? Vocês viram no vídeo passado, quem não assistiu vai assistir porque tá bem legal o vídeo de acampamento que eu fiz. Mas mesmo assim a nossa vida é muito corrida e a gente não tem essa coisa de aparecer na casa deles do nada, porque realmente aqui é muito corrido. Meu irmão acorda muito cedo, minha cunhada acorda muito cedo, eles trabalham muito, então não é algo que eu posso simplesmente bater lá na porta, oi, me toma café, se bem que eu faço bastante isso, tá? Minha cunhada, eu acho que ela só não me mata porque ela me ama muito. Mas não é na mesma frequência como era no Brasil. Mas pelas escolhas que eu tive que fazer ao longo desses anos, principalmente os últimos 2 anos, eu achei muito necessário dar uma desacelerada. Tentei falar 3 vezes essa palavra, tá? E tentar levar uma vida mais simples, só que mais presente na vida do meu marido, na vida do meu filho. Então eu quero dividir com vocês como isso mudou o meu olhar sobre a vida. Morar aqui no Japão, gente, é maravilhoso. Eu não posso reclamar sobre a segurança, sobre as coisas que funcionam, sobre a ajuda que o governo tem com as famílias, a educação da escola do Davi, mas é intenso morar aqui no Japão como imigrante. A cultura do trabalho aqui no Japão é muito forte. E aqui você ganha por hora, então quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. Aqui no Japão é um país que não falta emprego, só que o custo de vida também aqui é muito alto, é extremamente alto. E ao longo desses anos, o custo de vida aumentou muito mais do que o salário. O salário, eu arrisco a dizer que é o mesmo salário de quando meu pai... 30 anos, né? Porque eu tenho mais de 30, então há 30 anos atrás é praticamente a mesma coisa, se não a mesma coisa, sabe? Só que naquela época haviam coisas que não eram descontadas no salário, alguns impostos e tal. Hoje em dia tem muito imposto que é descontado diretamente do salário. Então, além do salário não ter mudado, o custo de vida aumentou muito e ainda tem vários descontos no salário. Aqui, se você não trabalha a carga horária, o máximo que você consegue trabalhar,
você não vai conseguir sustentar uma vida mais tranquila, uma vida com um pouquinho mais de luxo, uma vida que você não precisa se preocupar com as contas, que você sempre consegue renovar seu celular, comprar tênis de marca. Mas quando eu estava na fábrica, eu trabalhava tanto, mas tanto, que eu sentia que eu só trabalhava. Eu me sentia extremamente frustrada porque eu sentia que todo meu tempo era sugado pelo relógio, eu não tinha tempo de nada. E isso era algo que me doía muito, sabe? Quando eu comecei a ficar exausta, frustrada e perceber que na verdade eu não estava conseguindo fazer nada, isso começou a me doer muito. Eu comecei a me cobrar muito porque eu ficava pensando: como que eu trabalho na fábrica e eu não dou conta das coisas de casa? Como que eu trabalho na fábrica e eu não consigo dar atenção pro meu filho? Mas realmente eu chegava exausta, gente. Até que veio um momento que eu realmente precisei fazer uma escolha, que era entre trabalhar muito e continuar tendo meu poder de compra, porque afinal de contas, quando o casal trabalha, eu só tenho um filho, né? Então, quando o casal trabalha em fábrica, em fábrica que faz 2 turnos alternados, realmente o salário é muito bom. Então, eu tive que escolher entre continuar trabalhando muito e continuar podendo comprar as coisas que eu queria, porque apesar de eu não ter tempo, pelo menos eu conseguia comprar tudo que eu queria. Ou trabalhar menos, aprender a viver com menos, mas ter tempo de qualidade com a minha família. Eu precisei fazer essa escolha, primeiro porque nesse período que eu fiz essa escolha, eu estava adoecendo de várias formas, tá? Psicologicamente falando, fisicamente falando. E, gente, foi uma escolha muito difícil para mim, porque primeiro que a pandemia quebrou o Japão. A pandemia simplesmente arrebentou com todo mundo. Então, toda a reserva que a gente tinha também, na pandemia a gente teve que usar. Graças a Deus, o governo japonês ajudou muito as famílias, todas as famílias nessa época, nesse período. Também eu digo que foi difícil porque eu acho que a gente cresce entendendo que sucesso não é necessariamente só ser famoso, né, na TV, na internet, nas revistas e etc. Sucesso é ter coisas, né? Sucesso é conquistar coisas, é ter o carro do ano, o celular do ano. Então, aos poucos eu fui entendendo que o sucesso verdadeiro mesmo, né, a felicidade verdadeira, realmente não são só nas coisas. Lógico que as coisas complementam, claro. Poxa, olha, eu tenho um cantinho gostoso, legal, porque eu consegui conquistar cada coisinha que tá aqui nesse quarto com o meu esforço, com o meu dinheiro. Só que não adianta nada eu ter esse espaço gostoso se eu não ter tempo para compartilhar com a minha família. Quando eu vivia nessa correria doida de trabalho, até coisas simples do dia a dia me irritava. Eu odiava ter que guardar roupa, eu odiava ter que montar uma mesa do café da manhã, uma mesa do café da tarde, eu odiava ter que pensar na janta, porque tudo isso, todas essas atividades cotidianas para mim, que eu sei que na maioria dos casos das mulheres isso é um presente para a família, né? Eu sei que muitas mulheres fazem isso com muito carinho, muito amor. Sentia que todas essas atividades eram um fardo para mim. Mas quando eu comecei a desacelerar esse ritmo, eu comecei a aprender a amar esses momentos, porque agora eu não estava mais fazendo por obrigação. Agora eu não arrumava mais uma mesa do jantar ou do café por obrigação, e sim porque eu queria reunir a minha família, e eu estava ali fazendo isso como se fosse um presente para minha família, né? E eu também não estava estressada, porque também não adianta nada, né? Eu fazer janta, não sei o que, vamos todo mundo comer e tá brava, e tá gritando, e tá irritada, não adianta nada. Esse cantinho aqui, ele era vazio, eu deixava só alguns gaveteiros de roupa, porque esse cômodo aqui fica do lado do meu quarto, e aqui tava vazio. E aí eu já fazia tempo que eu queria fazer um cantinho de leitura, e esse nicho aqui, ele ficava lá embaixo na sala. E só que eu não conseguia ler lá, porque ali embaixo acontece tudo, né? Meu marido tem um computador dele, ele joga ali, e tem a sala de TV, então às vezes meu filho tá assistindo um desenho muito alto, e aí eu nunca conseguia sentar para ler lá embaixo. Então eu aproveitei que aqui esse cômodo estava vazio, e meu marido me ajudou a organizar esse lugar. Ele trouxe esse nicho lá de baixo para mim. Aqui é o segundo andar, tá? É 2 andares. Trouxe o nicho lá de baixo, eu tinha um carpete que eu não tava usando, então eu botei um carpete no chão. Eu vou filmar tudo para vocês verem aí, tá? E eu fiz um cantinho. É muito simples, mas a princípio eu fiz para mim, pensando em mim. Só que virou um canto tão aconchegante, tão gostoso de ficar, principalmente à noite, porque aqui agora tá de manhã, não dá pra ver, mas aqui atrás ela tem umas luzes amarelas, sabe? Então à noite fica muito gostosinho esse ambiente aqui,
que o meu filho acabou gostando desse canto. Pra lá tem um lugarzinho que dá pra gente deitar no chão, que eu enchi de almofada. Meu filho acabou gostando desse canto, meu marido acabou gostando desse canto. Então acabou virando outro cômodo aqui em casa que a gente passa tempo junto, e tempo de qualidade, sabe? Virou um cômodo favorito de todo mundo dessa casa. Eu só consigo ter esses momentos simples e dar valor a esses momentos simples porque eu fiz uma escolha, porque eu entendi que a felicidade não está só no luxo, a felicidade está no momento, a felicidade está no compartilhar. Então eu posso dizer que os meus 30 a mais me ensinou a fazer as escolhas, me ensinou que a vida simples, ela é bela, ela é bonita, ela é gostosa também. Ai, cafezinho é muito bom, né? Nossa, eu tomo, sei lá, umas 5, 6 xícaras por dia. Se você também está nesse momento da vida tentando entender e encontrar um equilíbrio entre ter ou viver, comenta aqui embaixo que eu quero saber e me conta o que você faz para ter esse equilíbrio também. Conta pra mim quais são as decisões que você precisou tomar. E se esse vídeo te tocou de alguma forma, por favor, deixa seu like, comenta, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Aqui a gente fala sobre a vida, a gente vai falar sobre estudo, a gente vai falar sobre o Japão. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!